Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, e conforme o prometido, concluí a primeira parte do resumo do livro Negro do Comunismo. Tem ainda mais 4 partes para ler, mas sob as bênçãos do Senhor eu vou conseguir resenhar tudinho para vocês. Nessas mais de 300 páginas iniciais que eu vou ler hoje, muita repressão, abuso de autoridade, injustiça e assassinatos. O livro Negro do Comunismo mostra que foi uma história tão cruel quanto aquela que ocorreu na Alemanha nazista. Aliás, para quem não sabe, Hitler copiou tudo que os russos fizeram para implantar o comunismo. A diferença é que os russos deram um golpe de Estado em 1917, mas até hoje a esquerda mundial prefere celebrar como Revolução Comunista, festiva. Enfim, só estudando a gente aprende e talvez abra os olhos para os perigos que rondam o Brasil. Antes de começar, eu quero te lembrar que esse trabalho precisa da sua ajuda, assistindo, comentando, deixando seu like e também compartilhando. E se puder, claro, contribuindo com qualquer valor no Pix que vai ficar afixado, exposto aí na tela durante toda a leitura. Eu sofro restrições por causa da justiça e o YouTube não monetiza os meus canais. Por isso eu peço a sua ajuda e compreensão. Agradeço de todo o coração. Vamos lá? A primeira parte do livro Negro do Comunismo é dividida em 15 capítulos e uma conclusão. É importante saber que a Revolução Bolchevique de 1917 foi organizada por uma minoria radical, que durante os primeiros anos sofreu grande resistência interna, provocando uma guerra civil. A oposição armada era feita pelo Exército Branco, formado por forças nacionalistas e contra-revolucionárias, organizações anticomunistas, conservadoras, pró-czar e defensoras da antiga República Russa, além de outras facções, como os anarquistas do Exército Negro, ucranianos que se rebelavam contra o governo conservador alemão e a ocupação austro-húngara na Ucrânia. O Exército Verde era o grupo de autodefesa dos camponeses, que se fundamentavam no autogoverno, no voluntarismo e no comunismo libertário. E ainda o Exército Azul, poloneses que queriam a independência depois de terem sido aliados da França durante a Primeira Guerra Mundial, todos contra o Exército Vermelho e os bolcheviques. A pesquisa revela as atrocidades praticadas durante a implantação do comunismo na prática. Segundo o autor, há 3 narrativas para explicar esse longo período. O primeiro sob um olhar complacente. 1917 não terminou. O bolchevismo teria sido imposto com violência a uma sociedade passiva, resultado de uma habilidosa conspiração tramada por fanáticos cínicos e disciplinados, desprovidos de sustentação real no país. Mas quase todos os historiadores russos, assim como as elites cultas e os dirigentes da Rússia pós-comunista, adotaram 1917 como um acidente de percurso que desviou a Rússia pré-revolucionária de um curso natural de país rico, produtivo e democrático. Daí a ruptura simbólica da queda do Muro de Berlim ter sido aclamada como o fim do monstruoso intervalo soviético. Mas a realidade é outra, pois o comunismo manteve a continuidade das elites dirigentes da nomenclatura comunista até os dias de hoje. Para assegurar seu status, os comunistas sustentam que ajudaram a libertar a sociedade russa do peso da culpa de seu passado, das lembranças do stalinismo. Historiadores tentam demonstrar que a violência decorrente de 1917 era previsível e fazia parte do caminho libertador, conscientemente empreendido pelas massas aliadas ao bolchevismo. Essa corrente defende a legitimidade do regime soviético, um mensageiro da libertação para todos os povos do mundo. Um sistema político onde as instituições e o Estado eram legítimos, apesar de todo e qualquer erro que o stalinismo possa ter cometido.
mas o desmoronamento do regime soviético e suas entranhas deslegitimaram a Revolução de 1917. Ainda que a memória do medo mantenha silêncio sobre os segredos dos crimes comunistas e conviva com a opressão, na Rússia, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, mais recentemente na Venezuela e talvez num futuro breve no Brasil, é impressionante que o conceito de, abre aspas, libertação revolucionária de 1917, fecha aspas, permaneça vivo nas mentes do Ocidente. Uma terceira corrente histórica tentou desideologizar a história da Revolução Russa, alegando que foi ao mesmo tempo um movimento de massa, mas onde poucos participaram. Houve algum fato de violência social que preparou o terreno para uma violência política institucional contra a sociedade? Deixa eu pensar. Talvez algum movimento no dia 8 de janeiro de 1917? Quem sabe? Com uma revolução popular e plebeia, anti-autoritária e anti-estatal, levou ao poder o grupo político ditatorial e estatizante dos bolcheviques. Que ligação estabelece a radicalização da sociedade russa no decorrer de 1917 e o bolchevismo? A Revolução Russa surgiu como a convergência entre dois eventos: a tomada do poder político pelo Partido Operário Social Democrata Russo. Isso mesmo, comunistas sempre se dizem democratas. Liderados por Lenin, os bolcheviques prepararam o golpe. A eles se juntaram os camponeses. Desde 1902 ocorriam confrontos entre grandes proprietários de terras e camponeses, que esperavam a partilha negra de todas as terras. Havia neles uma forte rejeição da tutela das cidades sobre o campo. 1917 foi apenas uma das marcas dentro do ciclo de confrontos que culminaria na Primeira Guerra Mundial e depois na Grande Depressão, terminando com a derrota do mundo rural, cortado pela raiz com a coletivização forçada da terra. Em paralelo à Revolução, ocorria a profunda decomposição do exército formado por mais de 10 milhões de soldados, mobilizados no interior do país para lutar uma guerra que eles não consideravam deles, e ainda uma minoria de 3% da população economicamente ativa, mas politicamente eficiente, concentrada nas grandes cidades da Rússia, os operários. Por fim, um quarto movimento veio daqueles que estavam sob a tutela do czarismo. Queriam a emancipação das nacionalidades, exigindo autonomia e independência. Diversas etnias, cada uma com suas aspirações específicas. Esses movimentos agiram como forças corrosivas que contribuíram para a destruição das instituições tradicionais e, de modo geral, de todas as formas de autoridade. A ação dos bolcheviques, minoria política que agia no vazio institucional reinante, foi ao encontro das aspirações da maioria, ainda que os objetivos a médio e longo prazos fossem diferentes para uns e para outros. E por um momento, golpe de Estado político e revolução social convergiram. Os movimentos sociais e nacionais que eclodiram na Rússia de 1917 se desenvolveram em consequência da falência do Estado czarista. A Primeira Guerra Mundial ainda revelou internamente a fragilidade de um regime autocrático, absolutista. Já muito abalado pela Revolução de 1905 e 1906 e enfraquecido por uma política inconsequente que alterava concessões insuficientes e a retomada do conservadorismo. A guerra acentuou as fraquezas de uma modernização econômica inacabada, dependente do afluxo regular de capitais, de especialistas e de tecnologias estrangeiras. Reativou a fratura profunda entre a Rússia urbana, industrial e governante e a Rússia rural, politicamente desintegrada e ainda amplamente fechada em suas estruturas locais e comunitárias. A guerra mostrou uma Rússia dependente de fornecedores estrangeiros. A perda nas províncias ocidentais, invadidas pelos exércitos alemães e austro-húngaros desde 1915, privou a Rússia dos produtos da indústria polonesa, uma das mais desenvolvidas do Império. A economia russa não resistiu muito tempo à continuação da guerra, que foi de 14
até 18. O povo russo começou a se autogovernar, mas para que esse momento vencesse as forças corrosivas do comunismo, que estavam também ativas, seria necessário que o czar encorajasse, que lhe estendesse a mão. Mas Nicolau II optou a utopia monárquico-populista. Ele assumiu pessoalmente o comando supremo dos exércitos em 1915, deixando a esposa, a imperatriz Alexandra, impopular por causa da origem alemã, no controle do governo. O poder rapidamente se desmanchava. Governantes e ministros se sucediam, todos incompetentes e impopulares. O público acusava a influência corrosiva de Rasputin sobre a imperatriz por abrir o território russo à invasão inimiga. O país tornou-se ingovernável sob crise política. O assassinato de Rasputin, greves, a falta de comprometimento dos soldados camponeses e no colapso do sistema de transportes e desabastecimento, que proporcionaram a tempestade perfeita para a Revolução de 1917. O czarismo foi derrubado em 5 dias. A fraqueza do czar pôde ser demonstrada no Estado-Maior do Exército, que não esboçou reação contra o levante popular bolchevique, assim como políticos de oposição. Os liberais tinham medo das ruas, enquanto os partidos socialistas temiam uma reação militar, que não houve. Entre os liberais e socialistas, o momento era favorável à Revolução Burguesa, que poderia abrir caminho a uma revolução socialista. Os liberais se preocupavam em manter a ordem parlamentarista, em busca de uma Rússia capitalista, moderna e liberal, consolidada nas alianças com franceses e britânicos, enquanto os social-democratas queriam o poder do soviete, dos militantes socialistas, com uma representação mais direta e mais revolucionária, das massas. 3 governos provisórios se sucederam, demonstrando total incapacidade de resolver os problemas do antigo regime. A crise econômica, a continuação da guerra, a questão operária e o problema agrário. Sovietes, comitês de fábricas e bairros, milícias operárias armadas, conhecidas como guardas vermelhas, comitês de camponeses, de soldados, de cossacos e até de donas de casa, se aglutinavam em debates, em propostas e confrontos. A opinião pública manifestava suas reivindicações, suas alternativas ao modo de se fazer política. O Mitingovani, comício permanente, se tornou cada vez mais violento, já que o início de 1917 havia liberado ressentimentos e frustrações sociais acumulados. A radicalização das reivindicações dos movimentos sociais nesses grupos se opunha à democracia parlamentar dos políticos do novo regime. Os operários passaram das reivindicações econômicas à demanda política, que implicava na mudança radical das relações sociais entre patrões e assalariados. Organizados em comitês de fábrica, eles queriam controlar a contratação e as demissões e chegaram a exigir que a produção estivesse sob o controle operário. Mas para isso era necessária uma forma de governo absolutamente nova, o poder dos sovietes. A única capaz de tomar medidas radicais, especialmente o sequestro judicial e a nacionalização das empresas. Até a hierarquia militar foi afetada com a permissão dos comitês dos soldados, que já não respeitavam as ordens dos oficiais. O poder soldado preparou o terreno para um bolchevismo de trincheira. Segundo o general Brusilov, chefe supremo do exército russo, abre aspas, os soldados não tinham a menor ideia do que era comunismo, proletariado ou constituição. Eles queriam a paz, a terra e a liberdade de viver sem leis, sem oficiais, nem grandes proprietários de terra. Seu bolchevismo, na verdade, era apenas um formidável anseio pela liberdade, sem entraves, pela anarquia. Fecha aspas. O exército desagregou-se. Centenas de oficiais foram acusados de contra-revolucionários, foram detidos e massacrados pelos soldados. O número de desertores subiu assustadoramente, chegando a milhares por dia. Os camponeses soldados queriam voltar para casa para não perderem a divisão das terras e do gado dos grandes proprietários. Enquanto membros da inteligência rural, professores, sacerdotes, agrônomos, agentes de saúde,
bem mais próximos dos meios socialistas revolucionários, organizavam os comitês agrários. O movimento camponês aumentou e radicalizou. Apreenderam material agrícola e gado dos proprietários rurais. Apropriaram-se de bosques, pastos e terras inexploradas. Desde antes da Revolução de Outubro de 1917, para os bolcheviques, o kulak, como era chamado o produtor rural que mantinha mão de obra assalariada, significava camponês rico e predador, burguês rural, usurário, o kulak bebedor de sangue. Em cada povoado, a comunidade dos kulaks teve que devolver a maior parte do gado arrendado, as máquinas e as terras, despejadas no caldeirão comum e distribuídas segundo o princípio ancestral de bocas para alimentar. Milhares de desertores armados tornaram-se cada vez mais violentos, decepcionados com as promessas de um governo que adiava sempre a reforma agrária. Os camponeses partiram para o assalto dos domínios senhoriais, saqueavam e incendiavam para expulsar de uma vez por todas os amaldiçoados proprietários rurais. Na Ucrânia e nas regiões centrais da Rússia, milhares de residências senhoriais foram queimadas, com centenas de proprietários massacrados. As elites dirigentes e partidos políticos, com exceção dos bolcheviques, hesitavam entre as tentativas de controlar o movimento social e o esgarçamento da força militar, o que precipitou a crise final de um governo provisório que não controlava mais nenhuma das tradicionais trocas de governantes. Bastava que um núcleo bem organizado e decidido agisse com determinação para tão logo exercer uma autoridade desproporcional à sua força real. Foi o que o Partido Bolchevique fez. Desde sua fundação em 1903, esse partido havia se distanciado das outras correntes da social-democracia, tanto russa quanto europeia, especialmente em sua estratégia voluntária de ruptura radical para com a ordem existente e em sua concepção de partido. Um partido fortemente estruturado, disciplinado, elitista e eficaz, vanguarda de revolucionários profissionais bastante afastados do grande partido de reunião, amplamente aberto aos simpatizantes de diferentes tendências, tal como concebiam os social-democratas europeus em geral. A Primeira Guerra Mundial acentuou ainda mais a especificidade do bolchevismo leninista. Rejeitando toda colaboração com as outras correntes social-democratas, Lenin, cada vez mais isolado, explicava que a revolução explodiria não no país em que o capitalismo estivesse muito forte, mas num estado economicamente pouco desenvolvido, como a Rússia, com a condição de que o movimento revolucionário fosse dirigido por uma vanguarda disciplinada pronta para ir até o fim, ou seja, até a ditadura do proletariado e a transformação da guerra imperialista numa guerra civil. Para Lenin, a essência do bolchevismo era o trabalho persistente, sistemático e de longa duração para transformar a participação russa na Primeira Guerra numa guerra civil interna. Após a vitória da Revolução de Fevereiro, na qual nenhum dirigente bolchevique de peso tomou parte, já que todos estavam no exílio, ou quase todos, Lenin previu a falência da política de conciliação do governo provisório. O surgimento dos sovietes era a demonstração de que a Revolução já havia ultrapassado sua fase burguesa. Lenin continuou a defender suas posições extremadas de hostilidade incondicional à república parlamentar e ao processo democrático. As ideias de Lenin progrediram rápido, especialmente entre os novos recrutas do partido. Stalin chamava esses jovens de praktik, praticantes, em oposição aos teóricos, defensores da ação direta, do golpe de força. Eles eram os mais exaltados ativistas de um bolchevismo em que os debates teóricos cederam lugar à ordem do dia, à tomada do poder. Foi decisivo o papel pessoal de Lenin enquanto teórico e estrategista da tomada do poder. Nas semanas que precederam o golpe de Estado bolchevique de 25 de outubro de 1917, Lenin estabeleceu todas as etapas de um golpe de Estado militar, que não podia ser ultrapassado por uma agitação imprevista das massas,
nem ser freado pelo legalismo revolucionário dos dirigentes bolcheviques, que desejavam subir ao poder com uma maioria plural de socialistas revolucionários e social-democratas de diversas tendências. Abre aspas, propondo uma paz imediata e dando terra aos camponeses, os bolcheviques estabelecerão um poder que ninguém derrubará, fecha aspas, escreveu Lenin, que complementou, abre aspas, será inútil esperar por uma maioria formal em favor dos bolcheviques. Nenhuma revolução espera por isso. A história não nos perdoará se não tomarmos já o poder, fecha aspas. E assim aconteceu. Os bolcheviques, a partir de então, mais numerosos ao lado de seus únicos aliados, os membros do pequeno grupo socialista revolucionário de esquerda, ratificaram o seu golpe de Estado junto aos deputados que ainda estavam presentes no Congresso, votando um texto redigido por Lenin, que atribuía, abre aspas, todo o poder aos sovietes, fecha aspas. Essa resolução puramente formal fez com que bolcheviques tornassem crível uma ficção que iria iludir várias gerações de crédulos. Eles governavam em nome do povo no país dos sovietes. Entendeu? Algumas horas mais tarde, o Congresso homologou, antes de se encerrarem os trabalhos, a criação do novo governo bolchevique, o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin, e aprovou os decretos sobre a paz e sobre a terra, primeiros atos do novo regime. Rapidamente multiplicaram-se os equívocos e os conflitos entre o novo poder e os movimentos sociais, que haviam agido de maneira autônoma, como forças corrosivas da antiga ordem política, econômica e social. Numa primeira etapa, Lenin cedeu entregar as terras dos grandes proprietários e dos kulaks aos comitês camponeses, para que a divisão fosse feita por eles mesmos. Só mais tarde, os bolcheviques implantariam o seu próprio programa de coletivização do campo. Em poucas semanas, comitês de fábrica, sindicatos, partidos socialistas, comitês de bairro, guardas vermelhas e, sobretudo, sovietes, que tinham participado da destruição das instituições tradicionais, foram despojados de seu poder, passaram a ser subordinados ao partido bolchevique, ou então eliminados. Num passe de mágica, o poder do partido bolchevique caía sobre os sovietes. Quanto ao controle operário, ele foi rapidamente descartado em nome do controle do Estado, que supostamente era operário, sobre as empresas e sobre os trabalhadores. O golpe de Estado bolchevique chegou a avalizar o reconhecimento da igualdade e soberania, direito à autodeterminação, à federação e à sucessão dos povos do antigo Império Russo. Em poucos meses, poloneses, finlandeses, bálticos, ucranianos, georgianos, armênios e ázeres proclamaram suas independências. Pouco tempo depois, os bolcheviques subordinaram essa autodeterminação à necessidade do trigo ucraniano, do petróleo e dos minerais do Cáucaso, dos interesses vitais do novo Estado, que se afirmou como herdeiro direto do ex-império. Revoluções sociais e nacionais multiformes e a prática política específica que excluía completamente a partilha do poder devia rapidamente conduzir a um confronto gerador de violência e de terror entre o novo governo e amplos segmentos da sociedade. Surge o braço armado da ditadura do proletariado. O novo regime apresenta a fachada de poder dos sovietes, representado pelo Comitê Executivo Central, um governo legal, onde o Conselho dos Comissários do Povo se esforça para adquirir legitimidade internacional e também interna, e uma organização revolucionária. O Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado é a estrutura operacional no centro do dispositivo de tomada do poder. Uma estrutura ágil, flexível, prontamente operacional, sem futilidades legais, nenhuma restrição para agir, para bater nos inimigos do braço armado da ditadura do proletariado. A polícia política bolchevique mostrou a que viria logo em seus primeiros dias. Uma das primeiras ações foi adotar as seguintes medidas: impedir panfletos contra-revolucionários, fechar os principais jornais da capital, tanto os burgueses quanto os socialistas moderados, controlar a rádio e o telégrafo,
e estabeleceram um projeto de requisição de apartamentos e automóveis privados. Para atrair moscas ao mel, os bolcheviques estimularam a espontaneidade revolucionária das massas, para, num segundo momento, mostrar os caminhos a serem seguidos. As massas falam através do Estado, são elas que agem contra o inimigo da classe, contra os inimigos do povo. Os dirigentes apenas canalizam o ódio e o desejo legítimo de vingança dos oprimidos contra os opressores. Pessoas declaradas inimigas do povo passam a ter os nomes publicados em todos os jornais. As listas de inimigos do povo passaram a ser afixadas em todos os locais públicos. Depois, todos os indivíduos suspeitos de sabotagem, de especulação ou monopólio foram detidos como inimigos do povo e foram transferidos para as prisões. Duas noções aterradoras são instituídas e passam a fazer parte da nova língua comunista: inimigos do povo e suspeito. Um decreto assinado por Lenin estipulou que dirigentes do Partido Constitucional Democrata eram inimigos do povo, declarados fora da lei, passíveis de prisão imediata e de comparecimento diante dos tribunais revolucionários. Os tribunais, por sua vez, aboliam todas as leis que estivessem em contradição com os decretos do governo. Enquanto era aguardada a redação do novo Código Penal, os juízes tinham toda a liberdade de apreciar a validade da legislação existente, em função da ordem e da legalidade revolucionárias. Uma noção tão vaga que permitia todo tipo de abuso. Te lembra algum tribunal em algum lugar da vasta América do Sul? Os tribunais do antigo regime foram suprimidos e substituídos pelos tribunais populares e tribunais revolucionários, competentes para todos os crimes e delitos cometidos contra o Estado proletário: a sabotagem, a espionagem, os abusos de função e outros crimes contra-revolucionários. Os tribunais revolucionários não eram tribunais no sentido habitual, burguês, mas tribunais da ditadura do proletariado, órgãos de luta contra a contra-revolução, mais preocupados em erradicar os inimigos do que em julgar. Te lembra alguma coisa? Entre os tribunais revolucionários figurava um tribunal revolucionário para a imprensa, encarregado de julgar os delitos da imprensa e suspender toda a publicação que semeasse a perturbação nos espíritos, publicando notícias voluntariamente falsas. Vai vendo, é tudo igual. E como a questão do abastecimento era primordial, o governo bolchevique criou uma comissão para o abastecimento. Proclamaram primeiro que as classes ricas aproveitavam da miséria, afirmando que era chegada a hora de requisitar todo o excedente alimentar dos ricos e seus bens. Uma comissão de investigação militar foi encarregada da prisão dos oficiais contra-revolucionários, denunciados com frequência por seus próprios comandados. A comissão também investigava os membros dos partidos burgueses e os funcionários suspeitos de sabotagem, como revoltas em algumas cidades atingidas pela fome, por exemplo, onde destacamentos das guardas vermelhas e dos soldados improvisados inquiriam, extorquiam e pilhavam em nome da revolução, sem que realmente fossem agentes sovietes. A cada dia, centenas de indivíduos compareciam diante da comissão pelos mais diversos tipos de delitos, até por pertencer a uma classe hostil. O apelo dos bolcheviques em favor da espontaneidade revolucionária das massas era uma arma de manuseio delicado. Os acertos de contas e os atos violentos multiplicaram-se, em particular os roubos à mão armada e a pilhagem de lojas, especialmente as que vendiam bebida alcoólica. Conhecida como Tcheca, a Comissão de Luta contra a Contra-Revolução, a Especulação e a Sabotagem foi criada para abarcar as prerrogativas do Conselho dos Comissários do Povo, sem dispensar o braço armado do proletariado, arregimentando os camaradas mais determinados, duros e sólidos e sem ponderação, capazes de suprimir e liquidar toda a tentativa de ato contra a revolução e de sabotagem, de qualquer fronteira e sobre todo o território russo, e transferir todos os sabotadores e contra-revolucionários para um tribunal revolucionário, apenas por investigação preliminar.
A comissão foi dividida em departamentos de informação, organização e operação. A comissão também dispensava uma atenção especial à imprensa, à sabotagem, aos constitucionalistas democratas, aos socialistas revolucionários de direita, aos sabotadores e aos grevistas. Medidas repressivas reservadas à comissão eram o confisco de bens, expulsão do domicílio, privação de cartões de racionamento, publicação de listas de inimigos do povo, entre outras. A Tcheca iria prosperar e agir sem a menor base legal, ou seja, o terror revolucionário das massas, a violência das ruas, que a maioria dos dirigentes bolcheviques encorajava, passaria a ser uma ação de Estado, política do novo Estado comunista russo. Lenin, mais uma vez, invocou o terror através da justiça revolucionária de classe. Abre aspas. Enquanto não aplicarmos o terror sobre especuladores, uma bala na cabeça imediatamente, não chegaremos a lugar algum. Fecha aspas. Eu acho que alguém falou sobre uma bala na cabeça aqui no Brasil. Eu acho que foi um cara chamado Mauro Iazzi. O vídeo circula ainda na internet, pessoal. A primeira ação da Tcheca foi interromper a greve dos funcionários de Petrogrado. O método foi expeditivo, prisão dos mentores e a justificativa simples: quem não quer trabalhar com o povo não tem lugar junto dele. Deputados socialistas revolucionários e mencheviques, eleitos pela Assembleia Constituinte, foram presos. A partir daí, a Tcheca só responderia por seus atos diretamente a Lenin. Nem mesmo a Assembleia Constituinte eleita foi respeitada. Funcionou apenas um dia e foi dispensada. Nem isso despertou a reação contrária no país. A pequena manifestação organizada para protestar contra a dissolução foi reprimida pela tropa. 20 pessoas morreram, pesado tributo de uma experiência democrática parlamentar com apenas poucas horas de duração. O governo decidiu levar a sede de Petrogrado para Moscou. Lideranças comunistas não estavam mais preocupadas com a ameaça alemã, apenas com uma insurreição operária. As empresas demitiam dezenas de milhares por causa da crise na economia. A falta de insumos provocou a queda da ração cotidiana de pão para pouco mais de 100 gramas. Lenin culpava os monopolizadores e os especuladores. Lenin então nomeou Trotsky para chefiar a Comissão Extraordinária para Abastecimento e Transporte. Era o início do governo à caça de provisões, primeiro passo da ditadura da provisão. Enquanto enfrentava uma queda de braço com os camponeses que desejavam guardar os frutos de seu trabalho e rejeitavam toda e qualquer ingerência da autoridade, Lenin se recusava a compreender o funcionamento dos circuitos econômicos, que pensava poder controlar. Diante do avanço fulminante dos exércitos alemães, o governo proclamou pátria socialista em perigo. O apelo à resistência aos invasores era acompanhado de uma convocação ao terror de massa. Todo agente inimigo, especulador, baderneiro, agitador contra-revolucionário ou espião alemão seria imediatamente fuzilado. Assim, a proclamação tornava a instaurar a lei marcial nas operações militares, um artifício para a Tcheca realizar várias execuções sumárias fora da zona de operações militares. A primeira grande operação tcheca ocorreu em abril de 1918. Mais de 1.000 homens das tropas especiais tomaram de assalto 20 casas mantidas por anarquistas em Moscou. Depois de muita pancadaria, 520 anarquistas foram presos, 20 deles sumariamente executados como bandidos. Depois desse fato, todo operário em greve, desertor do exército ou camponês rebelado contra o regime passou a ser chamado de bandido. Seguiram-se outras operações. Para conter uma população cada vez mais hostil aos bolcheviques, era preciso aumentar a repressão. Se antes esses políticos deixaram os camponeses se apossarem das terras cobiçadas, agora os mesmos bolcheviques se transformaram nos comunistas, que tomavam o fruto de seu trabalho. 1918, segundo historiadores, foi, de fato, um movimento de transição. Os sovietes, que não haviam sido silenciados e transformados em órgãos de administração estatal, ainda abrigavam reuniões entre bolcheviques e socialistas moderados. Jornais de oposição, mesmo perseguidos,
continuavam a existir. A vida política local conhecia uma abundância de instituições concorrentes. Durante esse período, marcado pela piora das condições de vida e econômicas na cidade e no campo, socialistas revolucionários e mencheviques obtiveram inegáveis vitórias políticas nas eleições para a renovação dos sovietes. Venceram em 19 das 30 capitais. Ante esse quadro, o governo bolchevique reagiu através de recrudescimento da ditadura, tanto no plano econômico quanto no plano político. O problema era assegurar o abastecimento do exército e das cidades, local do poder e sede do proletariado. Duas possibilidades eram oferecidas aos bolcheviques: ou restabelecer um mercado aparente numa economia arruinada, ou utilizar a força. Eles escolheram a força. Atraídos por um salário decente e uma remuneração em espécie proporcional aos cereais confiscados, foi criado o Comitê de Camponeses Pobres, encarregados de colaborar estreitamente com os destacamentos para o abastecimento e também requisitar uma parte do que fosse obtido, os excedentes da produção agrícola dos camponeses abastados. Em pouco tempo, o exército para abastecimento chegou a ter 80 mil homens antes do fim da década de 1920, pessoas que aderiram por devoção à causa, por arrivismo e por comportamentos tradicionais, como brutalidade para com os subordinados, além do alcoolismo e do nepotismo. O espírito da Revolução Plebeia penetrava no novo regime. Apesar de algum sucesso inicial, a organização dos comitês de camponeses pobres foi mal sucedida. É que a massa dos camponeses médios foi atingida e o descontentamento foi geral. Tumultos explodiram em várias regiões. Diante da brutalidade dos destacamentos de abastecimento apoiados pela Tcheca ou pelo exército, nas insurreições camponesas, chamadas de rebeliões dos kulaks, cidades inteiras participavam dos tumultos, com todas as categorias sociais misturadas, explodindo nas zonas controladas pelo novo poder. Durante 3 anos, a política de requisição das terras distribuídas pelos comitês provocou milhares de revoltas e rebeliões, verdadeiras guerras camponesas, sempre reprimidas com a maior violência. A ditadura implantada fechou definitivamente todos os jornais não bolcheviques, dissolveu os sovietes não bolcheviques, prendeu oponentes e reprimiu com brutalidade vários movimentos de greve. A ordem do poder central de Lenin era investigar quem era confiável o suficiente para formar uma tcheca local, engajar pessoas resolutas que soubessem que não há nada de mais eficaz que uma bala para calar quem quer que seja, principalmente a burguesia local. Antes da grande onda de insurreições contra-revolucionárias de 18, cada tcheca do interior devia, no menor espaço de tempo possível, organizar os seguintes departamentos e secretarias: da informação, da luta contra a contra-revolução, da luta contra a especulação e o abuso de autoridade, além do departamento dos transportes, estradas de comunicação e portos, e ainda o departamento operacional, reagrupando as unidades especiais da Tcheca. O governo declarou o restabelecimento legal da pena de morte, aplicada pelos órgãos extralegais como as tchecas. A prática seria generalizada para quebrar a resistência operária. Os comunistas preconizavam o terror em massa. Um verdadeiro pânico tomou conta de Moscou. Até o embaixador alemão se assustou com a situação de violência. As rebeliões explodiam por todo o território russo. As milícias encarregadas de manter a ordem e os destacamentos da Tcheca não hesitavam em abrir fogo sobre os manifestantes. Os dirigentes bolcheviques viam nesses confrontos, cada vez mais numerosos com o passar dos dias, uma ampla conspiração contra-revolucionária, dirigida por kulaks disfarçados de soldados do Exército Branco. Lenin optou por formar uma troika ditatorial, introduzindo imediatamente o terror de massa, busca, apreensão e execução por porte de arma, deportações em massa de mencheviques e de qualquer suspeito. Os kulaks aderiram ao Exército Branco e os comunistas queriam mostrar força punitiva. A ordem era enforcar em público kulaks e principalmente os ricos, publicar seus nomes em listas e apoderar-se de todos os grãos produzidos. As insurreições
ocorriam espontaneamente por conta daqueles que recusavam as requisições ou o recrutamento militar, mas bastava iniciar uma revolta e os mais confiáveis do Exército Vermelho ou da Tcheca entravam em ação para massacrar a resistência. Eram as chamadas medidas profiláticas para a prevenção de toda tentativa de insurreição. Quem não era morto ia para os campos de concentração, kulaks, políticos, padres, soldados do Exército Branco e qualquer elemento duvidoso, no caso, prisioneiros de guerra, todos encarcerados, sem qualquer julgamento. Era necessário não somente destruir as forças ativas do inimigo, mas também demonstrar que qualquer contraditório à ordem de classes existentes seria eliminado. Uma guerra civil sem tribunais para o inimigo. A ordem era: se você não mata, você será morto. Então mate se você não quer ser morto. Com a acentuação dos conflitos internos, atentaram contra a vida de Lenin. O governo bolchevique imputou de imediato esse atentado aos socialistas revolucionários de direita, servos do imperialismo francês e inglês. Os comunistas anunciavam que era chegada a hora de aniquilar a burguesia e, assim, limpar as cidades da putrefação burguesa. O hino da classe operária era um canto de ódio e de vingança. Todo indivíduo que ousasse fazer a menor propaganda contra o regime soviético seria de imediato detido e encarcerado num campo de concentração. A convocação era para pôr um ponto final a toda moleza e sentimentalismo. Os socialistas revolucionários de direita deviam ser imediatamente detidos. Seriam reféns ao menor sinal de resistência. A crueldade era calculada, fria, cínica, fruto de uma lógica implacável de guerra de classes, e foi levada ao extremo. O governo soviético legalizou o terror. Nas estatísticas, centenas de oficiais e civis fuzilados. Numa única noite, 400 pessoas foram fuziladas. Testemunhos dão conta de centenas de execuções de reféns no decorrer dos massacres nas prisões moscovitas. A Tcheca chegou a ser contestada por lideranças bolcheviques, mas Lenin continuou com as ações do terror vermelho. Nos primeiros anos, o regime comunista executou quase o triplo de pessoas a mais que os condenados durante o Império Czarista, em 92 anos. Durante o verão de 1920, mais de 2.000 militantes socialistas revolucionários e mencheviques, devidamente fichados, foram presos e encarcerados como reféns. Um documento interno da Tcheca explicava a estratégia das linhas de ação contra os oponentes socialistas. Abre aspas. Em vez de interditar os partidos de oposição e colocá-los na clandestinidade, o que dificultaria o controle, é melhor deixá-los com o status de semi-ilegalidade. Desse modo, será mais fácil ter a mão sobre eles e, quando for necessário, extrair os desordeiros, renegados e outros fornecedores de informações úteis. É indispensável que possamos tirar proveito da situação atual de guerra para imputar a seus membros crimes tais como atividade contra-revolucionária, alta traição, desorganização da retaguarda e espionagem para uma potência estrangeira intervencionista. Fecha aspas. Cuidadosamente ocultada pelo novo regime foi a violência exercida contra o mundo operário, em nome do qual os bolcheviques haviam tomado o poder. Essa repressão ocorreu massivamente de 1919 até 1921. Depois dos bolcheviques prenderem inúmeros dirigentes socialistas revolucionários, houve uma série de visitas às principais fábricas para prender mais operários. Aumentaram as greves e, consequentemente, o desabastecimento. Os operários decretaram que o governo de Lenin era a ditadura do Comitê Central do Partido Comunista que governava com a ajuda da Tcheca e dos tribunais revolucionários. Olha que coisa! Os operários exigiam liberdade e eleições nos sovietes e comitês de fábrica e o fim das limitações da quantidade de comida que podiam trazer do campo de Petrogrado e a libertação de todos os prisioneiros políticos, dos autênticos partidos revolucionários. Para tentar deter o movimento, Lenin foi pessoalmente a Petrogrado visitar as fábricas em greve e ocupadas pelos operários. Ele foi recebido debaixo de vaias, gritos de "abaixo os judeus e os comissários". Lenin era parte judeu,
casado com uma judia. Os gritos revelavam o fundo popular de antissemitismo pronto a vir à tona, que associava os judeus aos bolcheviques. A grande proporção dos mais conhecidos líderes soviéticos eram judeus, inclusive Trotsky. O protesto teve como resposta a invasão da fábrica pelos agentes da Tcheca. 900 operários foram detidos, 200 grevistas foram executados sem julgamento. Os grevistas que haviam sido demitidos só foram readmitidos depois de assinarem uma declaração na qual reconheciam terem sido usados e induzidos ao crime por mentores contra-revolucionários. Eu acho que já ouvi falar de alguma coisa assim por um certo tribunal brasileiro. Enfim, a partir de então, os operários foram submetidos a uma grande vigilância. O Departamento Secreto da Tcheca pôs em prática em alguns centros operários uma grande rede de agentes infiltrados encarregados de informar regularmente sobre o estado de espírito dessa ou daquela fábrica. Todas as greves passaram a ser reprimidas de maneira selvagem. A maior reivindicação da classe operária era contra os salários miseráveis, que mal davam para um cartão de racionamento, que assegurasse cerca de 250 gramas de pão por dia. Os grevistas exigiam ração igual à do Exército Vermelho. Em algumas cidades, soldados amotinados se juntavam aos grevistas, ocupando e pilhando destacamentos da Tcheca e dos grupos fiéis ao regime. Outra forma de repressão foi o fechamento em massa das fábricas, confiscando os cartões de racionamento. Uma das estratégias mais eficientes do poder bolchevique era o uso da arma da fome. Até as fábricas que produziam 80% dos fuzis da Rússia sofreram greves. Mencheviques e socialistas revolucionários eram maioria entre os militantes políticos implantados no meio operário, altamente qualificado. Toda e qualquer manifestação era reprimida com extrema violência. Numa dessas ocasiões, quando o regimento da infantaria se recusou a atirar nos operários que desfilavam no centro da cidade, os soldados se juntaram a eles. Saquearam a sede do partido bolchevique, matando vários dos seus dirigentes. A Tcheca ordenou o extermínio sem perdão do regimento e a prisão de todos os operários. Quando as prisões ficaram superlotadas com amotinados e grevistas, a solução encontrada foi embarcá-los presos em balsas e jogá-los no rio Volga, com uma pedra amarrada no pescoço. Até 4.000 homens foram assassinados dessa forma. As relações entre o poder bolchevique e o mundo operário degradaram-se ainda mais por causa da militarização de mais de 2.000 empresas. O principal defensor da militarização do trabalho foi Leon Trotsky. Segundo ele, o homem é naturalmente voltado para a preguiça. No capitalismo, os operários devem procurar trabalho para sobreviver. É o mercado capitalista que impulsiona o trabalhador. No socialismo, a utilização dos recursos do trabalho substitui o mercado. Portanto, o Estado tem a tarefa de orientar, destinar e adaptar o trabalhador, que deve obedecer como um soldado ao Estado operário, defensor dos interesses do proletariado. Uma minoria de sindicalistas e dirigentes bolcheviques criticaram, mas o partido conseguiu, na prática, proibir greves apontadas como deserção em tempos de guerra. O governo comunista exigia o reforço da disciplina e dos poderes da direção, a subordinação completa dos sindicatos e comitês de fábrica. O governo comunista exigia o reforço da disciplina e dos poderes da direção, a subordinação completa dos sindicatos e comitês de fábrica, cujo papel se resumia, a partir de então, a pôr em prática uma política produtivista. Nenhum operário podia deixar os cargos, se atrasar ou faltar, sob pena de prisão e até fuzilamento. Mas a fome continuava atormentando as massas operárias, que, segundo relatórios da polícia política, não tinha mais força física para continuar a trabalhar. Teoricamente, os cidadãos eram classificados em categorias de estômagos. Trabalhadores braçais e soldados do Exército Vermelho tinham prioridade na ração. Intelectuais e aristocratas eram considerados ociosos e, por isso, eram atendidos por último e, muitas vezes, não recebiam nada.
A metalurgia, a mineração e as ferrovias foram os setores onde a militarização foi acelerada. Os relatórios do Departamento Secreto da Tcheca mostravam de maneira crua a repressão aos operários resistentes à militarização. Quem não se submetia era preso e julgado no Tribunal Revolucionário por sabotagem ou deserção. Quem se recusasse a trabalhar nos domingos, único dia em que podia ir em busca de alimentos nas pequenas cidades, era preso. A lei marcial foi decretada e a troika, composta por representantes do partido e da Tcheca, foi encarregada de denunciar a conspiração contra-revolucionária fomentada por espiões poloneses, com o objetivo de enfraquecer a força de combate do Exército Vermelho. Se a greve se prolongava, mais prisões eram executadas, até que milhares de operárias e donas de casa se apresentaram à Tcheca pedindo para que também fossem presas. O movimento se ampliou e, por sua vez, os operários exigiram a própria prisão em massa, a fim de tornar absurda a tese do complô dos poloneses. Em 4 dias, mais de 10 mil pessoas foram presas, alojadas ao ar livre, vigiadas por tchequistas. Para serem libertados, readmitidos e obter um novo cartão de racionamento, todos os trabalhadores presos tiveram que assinar a seguinte declaração: eu, abaixo-assinado, cachorro fedorento e criminoso, me arrependo diante do Tribunal Revolucionário e do Exército Vermelho. Confesso meus pecados e prometo trabalhar com devoção sincera. Diante da penúria da mão de obra altamente qualificada, o poder bolchevique não podia dispensar trabalho dos melhores fabricantes de armas do país. A repressão, assim como o abastecimento, teve de considerar os setores importantes e os grandes interesses do regime. A luta contra os camponeses que recusavam a convocação militar e a requisição de parte de sua produção, os verdes, mobilizavam todas as energias dos bolcheviques. Os relatórios revelavam em todo o seu horror a extraordinária violência dessa guerra suja de pacificação, praticada à margem dos combates entre vermelhos e brancos. É nesse confronto crucial entre o poder bolchevique e o conjunto dos camponeses que se produziu definitivamente uma prática política terrorista fundada numa visão radicalmente pessimista das massas, que só poderiam ser domadas pela força, por essa vassoura de ferro que Trotsky evocava para caracterizar, através de imagens, a repressão que devia ser aplicada para poder limpar a Ucrânia desse bando de bandidos. A busca desordenada por excedentes agrícolas foi substituída por um sistema centralizado e planejado de requisições. Cada cidade, cada distrito, cada região, cada comunidade devia entregar ao Estado uma cota previamente fixada, em função da estimativa das colheitas. Essas cotas não se limitavam aos cereais, pois incluíam cerca de 20 outros produtos variados, como batatas, mel, ovos, manteiga, grãos oleíferos, carne, creme, leite. Cada comunidade era solidariamente responsável pela colheita. Somente quando a cidade, como um todo, preenchia suas cotas é que as autoridades distribuíam os recibos que davam direito à aquisição de bens manufaturados. Quanto ao pagamento das colheitas agrícolas, ele era efetuado através de preços meramente simbólicos, uma vez que no fim de 1920 o rublo havia perdido 96% de seu valor em relação ao rublo ouro. 1 milhão de soldados desertaram do exército e, diante da gravidade do problema, o governo tomou medidas repressivas ainda mais duras. Milhares de desertores foram fuzilados, suas famílias foram tratadas como reféns. Elas eram obrigadas a limpar as linhas de trem obstruídas pelo excesso de neve. Quem desobedecesse era fuzilado. De um modo geral, os camponeses rejeitavam, além da requisição e da convocação militar, toda a intrusão de um poder que eles consideravam estrangeiro, o poder dos comunistas oriundos da cidade. Para os camponeses, os comunistas que praticavam as requisições eram diferentes dos bolcheviques, que haviam encorajado a Revolução Agrária de 1917. Até então, eles ainda não haviam entendido que os bolcheviques eram os comunistas.
todas as grandes propriedades rurais da Ucrânia, as mais modernas do ex-império, deviam ser estatizadas. Essa política visava transformar todos os grandes domínios cerealistas e açucareiros em grandes propriedades coletivas, onde os camponeses passariam a ser operários agrícolas. O problema é que existiam na Ucrânia verdadeiros exércitos camponeses com dezenas de milhares de homens, comandados pelos chefes militares e políticos ucranianos. Esses exércitos camponeses estavam firmemente decididos a fazer com que sua concepção de revolução agrária triunfasse. Terra para os camponeses, liberdade de comércio e sovietes eleitos com liberdade, sem moscovitas nem judeus. Para a maioria dos camponeses ucranianos, marcados por uma longa tradição de antagonismo entre o campo e as cidades, o objetivo era expulsar moscovitas, bolcheviques e judeus. Eles eram considerados iguais e todos deveriam sair da Ucrânia. Essas particularidades próprias da região explicam a brutalidade e a duração dos conflitos entre bolcheviques e uma grande parte da população camponesa ucraniana. A presença de um outro ator, o Exército Branco, combatido ao mesmo tempo pelos bolcheviques e diversos exércitos camponeses ucranianos, tornava ainda mais complexo o imbróglio político e militar nessa região. O Exército Negro ucraniano organizou dezenas de pogroms sangrentos contra a comunidade judaica dos burgos e pequenas cidades das províncias de Kiev e Chernigov. Um exército camponês de dezenas de homens apresentava um programa ao mesmo tempo nacional, social e anarquizante, como tantos outros movimentos camponeses menos estruturados. Eles exigiam a supressão da comissariocracia bolchevique, das tropas especiais e da Tcheca, em sua retirada precipitada através do interior do país, dominado pela guerrilha camponesa. Os destacamentos do Exército Vermelho e da Tcheca não foram nem um pouco indulgentes. Centenas de cidades foram queimadas, execuções em massa. O abandono e a posterior reconquista da Ucrânia foram a ocasião de um extraordinário despejar de violência sobre as populações civis. No começo da década de 20, os exércitos brancos já estavam desfeitos, com exceção de umas poucas unidades dispersas que haviam encontrado refúgio na Crimeia. Ficaram face a face as forças bolcheviques e as camponesas. Uma repressão impiedosa se abateria sobre as regiões do campo em luta contra o poder. Essa luta durou 2 anos inteiros, até que a fome venceu a resistência desses camponeses rebelados. O terceiro grande polo de conflito entre os bolcheviques e os camponeses, em 1920, ainda era da Ucrânia. Entre os diversos episódios de luta praticada pelo poder bolchevique contra os camponeses estava a descossaquização, ou seja, a eliminação de todo o grupo social dos cossacos. Pela primeira vez, o novo regime tomou um certo número de medidas repressivas para eliminar, exterminar, deportar, segundo o princípio da responsabilidade coletiva, a totalidade da população de uma região. Essas operações não foram resultado de medidas de retaliação militar tomadas no calor dos combates, mas foram planejadas antecipadamente pelos mais altos níveis do Estado, onde estavam implicados diretamente inúmeros responsáveis políticos de alto escalão do Partido Comunista. Fracassada uma primeira vez por causa dos reveses militares dos bolcheviques, a descossaquização foi retomada. Os cossacos foram catalogados pelos bolcheviques como kulaks e inimigos da classe. A resolução da Guerra Civil contra os cossacos definiu que era necessário reconhecer como única medida politicamente correta uma luta sem perdão, um terror em massa contra os ricos cossacos, que deveriam ser exterminados e fisicamente liquidados até a última pessoa. Mas a violência se espalhava por toda a Rússia. O Dia do Terror Vermelho foi um revide a um ato terrorista contra a Tcheca. 300 pessoas foram executadas num único dia. Mas não foi o único caso. Cidades inteiras foram queimadas e seus habitantes expulsos. As casas e terras foram distribuídas entre os camponeses pobres, em particular os chechenos,
que sempre demonstraram sua profunda ligação com o poder soviético. Toda a população masculina entre 18 e 50 anos foi embarcada nos trens e deportada sob escolta em direção ao norte para trabalhos forçados de natureza pesada. Mulheres, crianças e idosos foram autorizados a se reinstalarem em outros burgos ao norte. O gado e todos os bens dos habitantes foram confiscados. Todos os crimes eram justificados pelo fato do nascimento de um mundo novo. Tudo era permitido, como explicava o editorial do primeiro número do Jornal da Tcheca de Kiev. Abre aspas. Nós rejeitamos os velhos sistemas de moralidade e de humanidade inventados pela burguesia, com o objetivo de oprimir e explorar as classes inferiores. Nossa moralidade não tem precedentes, nossa humanidade é absoluta, pois ela repousa sob um novo ideal, destruir toda forma de opressão e de violência. Para nós, tudo é permitido, pois somos os primeiros no mundo a erguermos a espada não para oprimir, mas para libertar a humanidade de suas correntes de sangue. Fecha aspas. Nessa organização gangrenada pela criminalidade, violência e arbitrariedade, dominada pelos canalhas e criminosos comuns, homens armados até os dentes executavam toda pessoa que não lhes agradasse, devassando, pilhando, violando, aprisionando, passando dinheiro falso, exigindo suborno, chantageando os que haviam sido extorquidos e subornados e depois liberando-os em troca de suborno. Os arquivos do Comitê Central contêm inúmeros relatórios de responsáveis do partido ou inspetores da polícia política descrevendo a degenerescência das tchecas locais. O desaparecimento de toda a norma jurídica ou moral favorecia com frequência a autonomia dos responsáveis locais da Tcheca, que não respondiam mais por seus atos nem mesmo diante de sua hierarquia e se transformavam em tirânicos sanguinários, descontrolados e incontroláveis. As bebedeiras e as orgias eram cotidianas. Quase todos os tchequistas faziam uso frequente da cocaína. Isso lhes permitia, segundo diziam, suportar melhor a visão cotidiana do sangue. Os relatórios da Tcheca e do Partido Bolchevique confirmam hoje vários testemunhos recolhidos a partir dos anos 20 pelos adversários dos bolcheviques, principalmente pela Comissão Especial de Investigação dos Crimes Bolcheviques, cujos arquivos foram transferidos de Praga para Moscou em 1945. E agora estão disponíveis depois de ficarem fechados durante muito tempo. De acordo com as resoluções do Soviete de Trabalhadores, a expropriação foi outra estratégia contra a burguesia. As classes abastadas respondiam a um questionário detalhado relacionando os produtos alimentares, os calçados, as roupas, as joias, as bicicletas, os cobertores, os lençóis, a prataria, as louças e outros objetos indispensáveis ao povo trabalhador. Todos deveriam auxiliar as comissões de expropriação nessa tarefa. Os que não obedeciam às ordens das comissões de expropriação eram detidos. Quem tentava resistir era fuzilado no ato. Todas as expropriações iam para o bolso dos tchequistas e de outros pequenos chefes dos vários destacamentos de requisição, de expropriação e das guardas vermelhas. A segunda etapa das expropriações era o confisco dos apartamentos dos burgueses. Nessa guerra de classes, a humilhação dos vencidos era crucial. Era também recorrente e politicamente apresentável a realidade brutal do estupro, fenômeno que, segundo vários testemunhos, alcançou proporções gigantescas, particularmente durante a Segunda Reconquista da Ucrânia, das regiões cossacas e da Crimeia. A etapa lógica e final do extermínio da burguesia enquanto classe. As execuções de detentos, suspeitos e reféns encarcerados somente por pertencerem a classes abastadas foram atestadas em muitas cidades tomadas pelos bolcheviques. Também é bem mais conhecido o que se passou na Ucrânia e na Rússia do que no Cáucaso. As florestas onde se escondiam os bandidos, desertores, camponeses e outros dissidentes receberam uma limpeza por meio de gases asfixiantes.
tudo calculado para que a nuvem de gás penetrasse na floresta e exterminasse todos que ali estivessem escondidos. As autoridades militares da Tcheca já haviam instalado 7 campos de concentração, onde, segundo informações ainda parciais, estavam internados pelo menos 50 mil pessoas, na maioria mulheres, velhos e crianças, reféns e membros das famílias dos camponeses desertores. A situação nesses campos era espantosa. O tifo e o cólera eram endêmicos e aos detentos seminus faltava tudo. Os detentos que estavam em melhores condições eram deportados para os campos de concentração ao norte da Rússia, como testemunham os relatórios semanais da Tcheca aos dirigentes bolcheviques. A relação entre o novo regime e a Igreja Ortodoxa também vinha se deteriorando. O governo bolchevique decretou a separação da Igreja e do Estado, da escola e da Igreja, proclamou a liberdade de consciência e dos cultos e anunciou a estatização dos bens da Igreja. Contra esse ataque, a Igreja protestou, conclamando os fiéis. Os bolcheviques multiplicavam as provocações, vistoriando as relíquias dos santos e organizando carnavais antirreligiosos durante as celebrações religiosas, além de exigir que o grande monastério da Trindade de São Sérgio, nos arredores de Moscou, fosse transformado num museu para o ateísmo. Vários padres e bispos foram presos por se opor aos dirigentes bolcheviques. Sob iniciativa de Lenin, o regime usou o pretexto da fome para lançar uma grande operação política contra a igreja. Um decreto governamental ordenou o confisco imediato nas igrejas de todos os objetos preciosos em ouro, prata, pedras preciosas que não servissem diretamente ao culto. Entregue aos órgãos do Comissariado do Povo para as Finanças, os objetos supostamente seriam transferidos para os fundos da Comissão Central de Ajuda aos Famintos. Os fiéis que resistiram foram mortos. Lenin usou essa matança como pretexto para reforçar a campanha antirreligiosa. Ainda de acordo com as instruções de Lenin, um novo Código Penal foi instituído. Ele definia punições rigorosas para crimes considerados contra-revolucionários. Mas para isso era preciso oficializar a polícia política. A Tcheca ganhou nova nomenclatura e se tornou um órgão oficial, ou seja, a violência comunista passou a ser política de governo. A GPU, Direção Política de Estado, implantou instituições permanentes de controle e repressão política, perpetuação e legalização do terror como modo de resolução das relações conflituosas entre o novo Estado e a sociedade. E o novo Código Penal indicava o banimento perpétuo com a proibição de retorno à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob ameaça de execução imediata. O expurgo baniu cerca de 200 intelectuais de renome, suspeitos de fazerem oposição ao bolchevismo. O Politburo instaurou uma comissão especial encarregada de catalogar um certo número de intelectuais para a prisão e posterior expulsão. O expurgo começava dentro dos comitês soviéticos. Todos tiveram de assinar um documento com as punições, em caso de retorno. Paralelamente, a polícia política continuava a catalogar todos os intelectuais de segunda grandeza que fossem suspeitos e, posteriormente, levados para campos de concentração. Da trégua à grande virada. Durante a primeira metade da década de 20, houve uma pausa nos confrontos entre o regime e a sociedade. Em 1923, Lenin teve 3 derrames e morreu em janeiro de 1924, o que abriu uma forte disputa pela herança política leninista. Nesse espaço de tempo, a população camponesa, que representava mais de 85% de todo o país, tentou reatar as relações de comércio e viver como se mentalidade socialista revolucionária funcionasse. Um autogoverno camponês representado pela comunidade tradicional das cidades do campo e a presença exterior do Estado bolchevique reduzida à sua mínima expressão. O fim dos grandes proprietários rurais e a terra dividida em função do número de bocas a serem alimentadas. A liberdade de dispor livremente dos frutos do seu trabalho e a liberdade de comércio.
um soviete rural para um pequeno conjunto de povoados e uma unidade do partido bolchevique para um em cada 100 povoados. Esses fundamentos eram conhecidos pelo poder e tolerados momentaneamente. Com a indústria de Estado negligenciando o setor de bens de consumo, o artesanato rural obteve um notável êxito. A miséria e a fome tornaram-se cada vez mais raras e os camponeses começaram a saciar suas necessidades alimentares. Entretanto, a aparente calma desses poucos anos não poderia mascarar as profundas tensões que subsistiam entre o regime e uma sociedade que não havia esquecido a violência da qual fora vítima. Para os camponeses ainda havia vários motivos de descontentamento. Os preços agrícolas estavam demasiadamente baixos. Os produtos manufaturados estavam muito caros e raros em demasia. Os impostos estavam exageradamente pesados. Comparados aos habitantes das cidades, principalmente os operários, que eram com frequência vistos como privilegiados, os camponeses tinham a sensação de serem cidadãos de segunda categoria. Eles se queixavam, sobretudo, dos inúmeros abusos de poder cometidos pelos abusos dos representantes do regime soviético, formados nas escolas do comunismo de guerra. O sistema judiciário, administrativo e policial estava completamente corrompido pelo alcoolismo, pelo suborno, pela burocracia e a arrogância contra as massas camponesas. As interrupções de trabalhos e as greves foram reduzidas. A conjuntura política se estabilizava, mas continuavam as deportações de estudantes, jovens de 18 anos, até idosos de 70 anos, sobretudo mulheres, padres e bispos. Depois da morte de Lenin, Stalin também soube utilizar a força policial criada pelo antecessor. O ativismo da GPU passou a ter respaldo para a violência como política de Estado pela legislação penal, que ampliou a definição de crime contra-revolucionário. Depois das prisões, deportações e fuzilamentos, a GPU catalogou a população, além de ampliar o número de campos de trabalho corretivo, nome burocrático para campos de concentração. Todas as funções eram ocupadas por detentos. Tratava-se de uma esmagadora maioria de antigos colaboradores da polícia política, condenados por abusos. A autogestão era o símbolo da mais completa arbitrariedade. A administração da GPU distinguia 3 categorias de prisioneiros: presos políticos, membros dos antigos partidos menchevique, socialista revolucionário e anarquista, que recebiam a melhor alimentação, a chamada ração política. Também tinham direito a objetos pessoais e acesso a jornais e revistas, e estavam livres do trabalho forçado. A segunda categoria e maior de presos reunia os contra-revolucionários, membros dos partidos políticos não socialistas ou anarquistas, membros do clero, oficiais do exército czarista, funcionários públicos, cossacos, rebeldes e qualquer pessoa condenada pelo Código Penal. A terceira categoria reunia os prisioneiros comuns, condenados pela GPU, criminosos comuns e ex-policiais da Tcheca, condenados por diversos crimes e delitos na instituição. Os contra-revolucionários eram submetidos às mais completas arbitrariedades, à fome, ao frio extremo e aos mosquitos no verão. Uma das torturas mais frequentes consistia em amarrar os prisioneiros nus nos bosques para serem atacados pelos mosquitos. Nas transferências entre os campos, os detentos exigiam ter as mãos amarradas nas costas. Era a única maneira de autodefesa dos detentos contra a descrição oficial de morte durante a tentativa de fuga. O sistema de trabalho forçado a partir de 1929 teve grande desenvolvimento com a ocupação produtiva nos campos de concentração. Deixou de ser reeducação política e passou a cumprir um determinado programa de produção, como a derrubada de árvores e o corte da madeira. Todos os privilégios foram cancelados e todos os presos integrados ao trabalho produtivo. Enquanto isso, nas repúblicas periféricas da Rússia, na região do Cáucaso e na Ásia Central, ocorreram episódios de repressão mais frequentes e sangrentos. Os países que impediram a conquista russa no século XIX foram tomados pelos bolcheviques: Azerbaijão, Armênia,
Geórgia, Daguestão e Turcomenistão ainda ofereciam uma grande resistência à sovietização. O opressor russo, antigo inimigo de volta, sob uma nova forma, se propunha não somente a apropriar-se das terras e do gado, mas também profanar o mundo espiritual do muçulmano. Guerra de pacificação de caráter colonial, a luta mobilizou durante mais de 10 anos parte importante das Forças Armadas e das tropas especiais da Polícia Política, o Departamento Oriental. O número incontável de vítimas, com bombardeios e massacres de civis. As ações eram tão violentas que 12.578 pessoas foram fuziladas em apenas uma semana. Até o Politburo se comoveu e pediu que a direção do partido enviasse uma repreensão, pedindo para que a GPU local não praticasse execuções em massa desproporcionadas, nem execuções políticas sem ter sido expressamente autorizadas pelo Comitê Central. Mas os assassinatos continuaram durante vários meses. A partir do fim de 1926, Stalin preparava a ofensiva política contra Trotsky e Bukharin e deu ordens para acelerar a catalogação dos antissoviéticos e elementos perigosos à sociedade no campo. 72 mil pessoas foram catalogadas em diversas províncias. Essas operações foram consideradas exercícios preparatórios para as grandes varreduras sociais de kulaks. A GPU se mostrou igualmente ativa na caça aos opositores de Stalin e ao comunismo. A direção stalinista previu riscos de um novo ataque contra a população camponesa. Stalin estava pronto para isso, a qualquer que fosse o preço. Ele queria a vitória do regime. A crise das coletas agrícolas no fim de 1927 foi o pretexto procurado. Apesar da boa colheita, os camponeses entregaram menos de 5 milhões de toneladas, em lugar dos quase 7 milhões de toneladas do ano anterior. Os baixos preços pagos pelo Estado, o alto custo da produção, a escassez dos produtos manufaturados, a desorganização das agências de coleta, os rumores de guerra e o descontentamento dos camponeses com o regime fundamentavam a crise. Stalin apressou-se em qualificar o problema como greve dos kulaks e novamente recorreu a medidas repressivas. Ele foi pessoalmente à Sibéria, enquanto outros líderes comunistas foram para as grandes regiões produtoras de cereais, a região das Terras Negras, a Ucrânia e o Cáucaso do Norte. A instrução era prender os especuladores, os kulaks e outros desorganizadores do mercado e da política dos preços. Com plenos poderes, os destacamentos militares comunistas foram enviados ao campo com o objetivo de afastar as autoridades locais consideradas complacentes com os kulaks e descobrir o esconderijo dos excedentes, com a ajuda dos camponeses pobres, a quem foi prometido 1/4 dos cereais encontrados com os ricos. Quem tinha produção era penalizado com preços abaixo do mercado, deviam entregar até 5 vezes mais que as quantidades requisitadas e sofriam penas de 3 anos de prisão para toda ação que contribuísse para o aumento dos preços. Os impostos sobre os kulaks também foram multiplicados por 10. Outra medida foi o fechamento dos mercados, o que evidentemente não atingiu somente os camponeses abastados. A intenção de Stalin era provocar a revolta dos camponeses para reprimir com violência. Depois disso, decidiu coletivizar a agricultura para poder controlar diretamente a produção agrícola e os produtores, sem ter que passar pelas leis do mercado, e se livrar de uma vez por todas dos kulaks. Stalin também rompeu a trégua acordada com os Spezi, especialistas burgueses da inteligência do antigo regime, que continuaram ocupando os cargos executivos nas empresas e repartições públicas. Houve uma suposta sabotagem industrial na região da bacia carbonífera de Donbass. Esses burgueses mantinham relações com os meios financeiros ocidentais. 53 acusados de traição, a maioria engenheiros e executivos, foram a julgamento político público. 11 acusados foram condenados à morte. 5 foram executados imediatamente.
Esse processo ilustrou por muito tempo um dos mitos do regime: sabotadores pagos por estrangeiros. Isso serviu para mobilizar militantes e denunciadores da GPU, que fabricou várias dezenas de processos similares, especialmente na Ucrânia. O aumento da repressão, as dificuldades econômicas, o desemprego crescente e o aumento da delinquência resultaram em centenas de milhares de condenados, até chegar ao número de 1.178.000 em 1929. Para conter a superpopulação carcerária, o governo adotou duas decisões importantes. Os delitos menores seriam punidos por trabalhos corretivos sem remuneração nas empresas, canteiros de obras e explorações florestais. A segunda medida previa a transferência de todos os detentos condenados a penas maiores de 3 anos para os campos de trabalho, o que atendia à demanda da DPU para aumentar a mão de obra nos campos de concentração. Outra etapa da implantação do comunismo russo veio com a política da coletivização forçada, da desculaquização e da industrialização acelerada para a transformação da economia e da sociedade. Esse programa se baseava ao mesmo tempo na interrupção dos mecanismos de mercado e na valorização das riquezas naturais das regiões inóspitas do país, graças ao trabalho forçado de milhares de proscritos, desculaquizados e outras vítimas dessa segunda revolução. A oposição, dita de direita, considerava que a coletivização só poderia desembocar na exploração militar e feudal da população camponesa, na guerra civil, na invasão do terror, no caos e na fome. Os direitistas foram cotidianamente atacados por uma campanha extremamente violenta na imprensa, que os acusava de colaboração com os elementos capitalistas e conluio com os trotskistas. Desacreditados, os opositores de direita cederam e apoiaram a decisão. Enquanto a luta entre bolcheviques e opositores acontecia nos altos escalões do partido, o país afundava numa crise econômica cada vez mais profunda. Os resultados agrícolas no final da década de 20 foram catastróficos e a nova fase da coletivização em massa previa inicialmente 5 milhões de moradias, mas antes de 1930 já havia alcançado 13 milhões de casas. As autoridades mobilizaram dezenas de milhares de comunistas, de sindicatos, de membros das juventudes comunistas, de operários e de estudantes enviados aos povoados, apoiados pelos responsáveis locais dos partidos e pelos agentes da GPU. As pressões sobre os camponeses amplificavam-se gradativamente, enquanto as organizações locais do partido rivalizavam-se em empenho para bater os recordes de coletivização. O jornal Pravda, uma espécie de O Globo da Rússia, convocou a coletivização total, sem limites para o movimento. 12 anos depois da Revolução iniciada em 1917, Stalin publicou o famoso artigo A Grande Virada, baseado no discurso enganoso de que o camponês médio aderiu ao processo de coletivização, encerrando de vez os kulaks, os latifundiários que produziam com mão de obra assalariada. Na verdade, a coletivização forçada no campo foi uma guerra declarada pelo Estado soviético contra uma nação de pequenos produtores. Mais de 2 milhões de camponeses foram deportados. 6 milhões morreram de fome. A grande virada de Stalin foi, na verdade, a tragédia humana do grande assalto contra os camponeses. Essa guerra durou até o fim de 1933, marcada por uma fome terrível provocada pelas autoridades para quebrar a resistência dos camponeses, principalmente na Ucrânia. O genocídio Holodomor sempre foi negado pelo regime soviético, que encobriu com propaganda as poucas vozes que do exterior chamavam atenção para essa tragédia. A violência desse período permitiu aplicar os mesmos métodos em outros grupos sociais. Essa etapa foi decisiva no desenvolvimento do terror stalinista. Molotov, o comissário do Politburo, foi encarregado de definir as medidas práticas para a coletivização, prisão e transferência para os campos de trabalho da GPU para qualquer um que resistisse, e então seria executado, teria a família deportada e os bens confiscados.
Os kulaks deveriam ser presos e deportados com suas famílias para regiões inóspitas do país. Os kulaks leais ao regime seriam instalados nas margens dos distritos para melhorar a produtividade das áreas fora das zonas coletivizadas, todos devidamente supervisionados por militantes do partido. Em pouco tempo, os kulaks haviam empobrecido consideravelmente, arcando com os impostos cada vez mais pesados que os atingiam. Nos comboios dos deportados, o frio, a falta de higiene e as epidemias provocavam o massacre dos inocentes. Homens em boas condições de saúde eram separados de suas famílias e enviados sob escolta para as unidades de colonização, afastadas das vias de comunicação. A partir de 1932, a deportação ao abandono era apenas um mal inevitável. Os colonos de trabalho mal recebiam salário. Era comum as somas que ganhavam serem retidas pela administração para a construção de acampamentos, ferramentas, cotas obrigatórias para os sindicatos, pagamentos de empréstimo do Estado, entre outras cobranças. Eles eram submetidos permanentemente à escassez, à fome e a todo tipo de abuso, do cumprimento de metas inatingíveis à prestação de serviços domésticos nas casas dos chefes locais, até tortura, prisão e deportação. Para não criar atritos com as lideranças soviéticas, políticos franceses se fizeram de cegos diante das denúncias sobre o terror implantado por Stalin. A ideia era contar com o apoio russo em face à ameaça nazista, mas alemães e italianos tomaram conhecimento do Holodomor e também estavam bem informados de toda a situação, que não foi usada na propaganda anticomunista porque eles próprios usariam os métodos parecidos nos seus próprios regimes. Na década de 1930, Itália e União Soviética assinaram um tratado de comércio, um pacto de amizade e de não agressão. Stalin e Hitler também assinaram o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. Ambos invadiram e ocuparam a Polônia em 1939. No ano seguinte, o quadro das aquisições do Acordo Germano-Soviético foi de 23 milhões de habitantes em apenas um ano, todos incorporados à União Soviética. Meses depois, Stalin mandou deportar todos os alemães que viviam nos territórios das repúblicas soviéticas, mesmo os descendentes dos primeiros colonos trazidos por Catarina II. Eles foram levados para os campos de concentração. Os alemães foram o primeiro grupo étnico deportado coletivamente, algumas semanas após a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista. Enquanto o Exército Vermelho recuava em todas as frentes de batalha, perdendo milhares de soldados e prisioneiros, as tropas da polícia política realizavam uma limpeza étnica nos países bálticos. Durante os primeiros meses da Segunda Guerra, Moscou enfrentava uma desordem da população diante do avanço alemão no verão de 1941. Havia três grupos, patriotas, movediços, que criavam e difundiam rumores, e derrotistas, que desejavam a vitória dos alemães sobre judeus e bolcheviques. Com bastante habilidade, Stalin soube reafirmar com força os valores russos, nacionais e patrióticos. No mais famoso discurso pelo rádio, em 1941, ele retomou o velho apelo que havia consolidado a comunidade internacional através dos séculos: nossa pátria. As referências à grande nação russa de Lenin, Tolstói, Tchaikovsky, Chekhov, entre outros, serviram como suporte para a guerra sagrada, a Grande Guerra Patriótica. Durante a maior parte do tempo da guerra, esses soviéticos estiveram fora do jugo comunista, lutaram pela liberdade de outros povos, ajudaram a derrotar o eixo do mal, o que suscitou o surgimento de resistência armada, trouxe de volta a perseguição e a repressão, particularmente na Ucrânia Ocidental e nos países bálticos. Por isso, precisavam passar novamente por um processo de sovietização. Os campos de trabalho dos gulags estavam destinados a acolher os prisioneiros de guerra soviéticos liberados ou fugitivos das mãos do inimigo alemão. Eram suspeitos de espionagem ou indivíduos contaminados pela temporada fora do sistema comunista.
Um processo de repressão e terror que continuou mantido em segredo. O fato da população soviética ter enfrentado fome, frio, doenças de todo tipo, criou uma aura de heroísmo para as suas forças armadas, e a vitória sobre o nazismo mascarava o caráter da ditadura stalinista e exonerava o regime da suspeita dos crimes comunistas. A política de terror foi mantida oculta aos aliados. O modelo soviético e a propaganda comunista tornava o sistema popular entre os movimentos esquerdistas de diversos países. Sob o clima conservador e pesado do pós-guerra, a criminalização dos comportamentos sociais atingiu seu auge. Castigada pela guerra, a sociedade ansiava ver o regime se liberalizar. A população soviética estava dividida entre o desespero diante de uma situação material difícil e a esperança de que alguma coisa iria mudar. Os relatórios enviados a Moscou pelos instrutores do Comitê Central depois das inspeções pelas províncias alertava que a situação no país continuava caótica. A imigração espontânea de milhões de trabalhadores para o leste atrapalhou a retomada da produção. Greves maiores afetavam o regime e sacudiam a indústria metalúrgica. A miséria em todos os territórios soviéticos era indescritível. Havia 25 milhões de desabrigados e muitas gangues cometendo pequenos crimes. A situação mais dramática dominava os campos devastados pela guerra, atingidos por uma grave seca, carentes de máquinas e de mão de obra. A colheita de 1946 foi novamente catastrófica. O fim do racionamento proposto por Stalin foi adiado. Em 1946, novamente, Stalin se recusava a ver os equívocos do sistema e jogava suas fichas no discurso de que eram os inimigos da revolução. Começava a fervilhar a ideia de uma vasta conspiração, reunindo intelectuais, judeus, militares, quadros superiores do partido e da economia, além de funcionários das repúblicas não russas. Só a morte de Stalin impediu o novo expurgo geral contra a possível conspiração anunciada. O regime também enfrentava a luta entre diferentes facções dos ministérios do Interior e da Segurança de Estado, reflexos da luta nos altos escalões dos aparelhos políticos com os potenciais herdeiros de Stalin buscando a cadeira do ditador comunista. A gestão repressiva da economia, baseada no controle quase total da produção agrícola, na criminalização das relações sociais e na hipertrofia do Gulag, levaram o país a uma grave crise econômica e a bloqueios sociais que excluíam todo o progresso da produtividade do trabalho. Um modelo econômico posto em prática nos anos 30 contra a vontade da imensa maioria e que desembocara nos ciclos repressivos. E estava ultrapassado. A terceira razão da mudança devia-se à própria dinâmica das lutas pela sucessão, que alimentava uma espiral de apostas políticas. Nikita Khrushchev confrontou seu passado stalinista com um suposto remorso, um toque de habilidade política, populismo específico e a fé socialista num futuro radioso, a vontade de retorno ao que ele considerava uma legalidade socialista. Khrushchev foi mais longe do que os concorrentes na busca por uma desestalinização, comedida e parcial sobre o plano político, embora radical sobre o plano da vida cotidiana da população. As principais etapas do desmantelamento da máquina repressiva desse movimento começou 2 semanas após a morte de Stalin. O Gulag foi reorganizado, passou para a jurisdição do Ministério da Justiça. A infraestrutura econômica foi transferida para os ministérios competentes, reduzindo a onipotência do Ministério do Interior. Houve uma ampla anistia para os condenados a menos de 5 anos por crimes de prevaricação, crimes econômicos e abusos de poder. Grávidas e mães de crianças menores de 10 anos, os menores, os homens de mais de 55 anos e as mulheres de mais de 50 anos, além da redução pela metade das penas ainda por cumprir dos demais prisioneiros, exceto os condenados por crimes contra-revolucionários, roubos de grandes quantias, banditismo e morte com premeditação. Em poucas semanas, cerca de 1.200.000 prisioneiros deixaram o Gulag.
metade de toda a população dos campos de concentração e colônias penitenciárias, a maior parte composta por pequenos delinquentes ou cidadãos que sofreram as consequências de uma das inúmeras leis repressivas de Stalin. Os políticos contra-revolucionários não foram anistiados. O Comitê Central do Partido Comunista, sob o comando de Khrushchev, também rejeitava os atos ilegais dos atos de segurança de Estado que tinham poderes exorbitantes. Os tribunais foram submergidos por centenas de milhares de pedidos de reabilitação. Quanto aos prisioneiros, principalmente aqueles dos campos especiais, exasperados pelo caráter limitado e seletivo da anistia, conscientes da confusão dos carcereiros e da crise do sistema repressivo, se recusaram a trabalhar e a obedecer às ordens dos comandantes dos campos. Fizeram uma greve com exigências. Como sinal de mudança política ocorrida após a morte de Stalin, algumas das reivindicações foram atendidas, como a redução para 9 horas do trabalho diário, além de melhorias significativas como o contato com familiares. O governo tomou uma série de medidas que limitavam a onipotência da segurança de Estado. Os tribunais especiais para o julgamento de casos levantados pela polícia política foram suprimidos. A polícia política foi reorganizada como um organismo que tomou o nome de KGB, Comitê da Segurança de Estado. 20% de seus integrantes foram expurgados. O governo decretou novas anistias parciais, sendo que a mais importante permitiu a libertação das pessoas que foram condenadas em 1945 pela colaboração com o invasor e dos prisioneiros de guerra alemães ainda detidos na União Soviética. Após negociações com a Alemanha, os colonos alemães deportados foram os primeiros a se beneficiar da abolição das restrições que pesavam sobre essa categoria de proscritos. O processo parcial e gradual foi chamado de desestalinização por Nikita Khrushchev, ele mesmo um stalinista que participou da repressão. O relatório secreto de Khrushchev, lido diante dos delegados soviéticos no 20º Congresso do Partido Comunista, era bastante seletivo na condenação ao stalinismo, não recolocando em questão nenhuma das grandes escolhas do partido desde 1917. Esse caráter seletivo também excluía os crimes para a coletivização e a arma da fome. 3 categorias de cidadãos permaneceram sob uma estreita vigilância da KGB: minorias religiosas, católicos e cristãos protestantes. Minorias nacionais mais atingidas pela repressão, como os bálticos, tártaros da Crimeia, alemães e ucranianos das regiões ocidentais. E os intelectuais criadores do movimento dissidente surgido nos anos 60. As igrejas foram reabertas após a guerra e deram lugar a uma coabitação da igreja ortodoxa com o Estado. A KGB se voltou para minorias religiosas suspeitas de apoio financeiro do exterior. Até a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os problemas mais críticos foram presos ou deportados. Calcula-se que o terror soviético com a repressão em massa teve como saldo quase 40 milhões de mortes, além de 6 milhões de prisões e mortes nos campos de concentração russos. O uso da arma da fome também causou a morte de quase 4 milhões de ucranianos. Mas os crimes do regime comunista soviético permaneceram escondidos mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até que finalmente, na década de 1980, o Holodomor, genocídio na Ucrânia, viria a ser revelado, constatado e divulgado. O terror na história política e social da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas resiste a qualquer nível de compreensão, mas não deixa de fazer as pessoas pensarem por que é que a sociedade soviética permitiu e se permitiu passar por tudo isso. Até a próxima, pessoal!